do Espírito Santo. Amém. Paz e bem, amados irmãos em Cristo, seja bem-vindo ao nosso projeto de leitura mensal. A passagem que vamos meditar hoje se encontra no segundo livro de Crônicas, capítulo 2, versículos de 2 a 4. Invoquemos a presença do Espírito Santo. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Então peguemos a palavra que diz o seguinte: Depois Salomão enviou esta mensagem a Hirã, rei de Tiro: Age como fizeste com meu pai Davi, enviando-lhe cedro para edificar uma casa para sua residência. Eis que resolvi edificar uma casa para o nome de Yahvé, meu Deus, para reconhecer sua santidade, queimar diante dele incenso perfumado e oferecer continuamente os pães da proposição, oferecer holocaustos de manhã, de tarde, aos sábados, nas noemênias e nas solenidades de Yahvé nosso Deus. E isso será para sempre em Israel. A casa que vou construir será grande, porque nosso Deus é maior que todos os deuses. Meus irmãos, que palavra tão linda! Como nosso irmão Wellington dizia há esses dias, o Antigo Testamento prefigura o Novo. E nós sabemos que o desejo de se construir um templo partiu de Deus. Deus pede ao seu servo que construa-se esse templo. E aqui nós vemos Salomão dizer o porquê ele quer construir esse templo, né? Ele diz que é para reconhecer a santidade de Deus. Diz também que é para queimar incenso perfumado, oferecer continuamente os pães da proposição e oferecer holocaustos para sempre. Não sei se você percebeu alguma semelhança, mas tudo que nós vemos aqui, o rei Salomão dizendo que vai acontecer no templo, é o que a gente presencia hoje nas nossas igrejas, nas celebrações da Santa Missa. Tudo é prefiguração do que hoje nós vivemos na celebração eucarística. E aí o rei Salomão, ele pergunta: mas como eu vou construir uma casa para aquele que nem os céus conseguem conter? Como construir uma casa para aquele que criou todas as coisas? E aí ele vai refletir que ele vai construir esse templo apenas para queimar incenso. Mas para queimar incenso, ele reconhece que a casa do Senhor precisa ser grande e maravilhosa. Precisa ser feita com o melhor que existe na terra. Por isso que ele pede ajuda para que se ofereça o melhor para Deus. Eu quero refletir com você. Você tem oferecido o melhor da sua vida para Deus? O melhor da sua casa, o melhor da sua família? O melhor de você para Deus você tem ofertado? O rei Salomão, ele teve consciência de que seria impossível construir uma casa para Deus, porque nem os céus podem conter o próprio Criador. Como ele criaria, como ele arquitetaria essa casa para Deus? E aí ele oferece o que de melhor ele tem. Apenas
uma casa para incensar, para queimar incensos para o Senhor. E Ele oferece o melhor. Meus irmãos, hoje os nossos templos é um lugar onde verdadeiramente Deus habita. Nós sabemos que no sacrário está presente o Senhor no pão eucarístico. Salomão não chegou a ter esse conhecimento, esse entendimento, mas graças a Deus nós temos hoje essa alegria de dizer que Deus verdadeiramente mora ali, naquela casa, naquela habitação, naquele templo sagrado que é a nossa igreja. O próprio Senhor desejou, o próprio Senhor planejou um templo, o próprio Senhor planejou o altar, o próprio Senhor planejou o incenso perfumado e o próprio Senhor doou-se em pão sagrado. Que riqueza, meus irmãos! Saber que desde sempre Deus já estava pensando nesse lugar em que nós muitas vezes nos dirigiríamos para reconhecer a sua santidade, para adorar o Senhor, para celebrarmos o santo sacrifício da missa. Desde sempre o Senhor já pensou, o Senhor já viu que nós necessitaríamos desse templo sagrado onde nós pudéssemos nos encontrar com Ele. E aqui também nós vemos uma prefiguração do sacrifício do Senhor. O templo de Jerusalém foi construído sobre o Monte Moriá, o mesmo monte em que Abraão vai oferecer o seu filho em sacrifício. E o seu filho carrega a lenha nas suas costas para que o sacrifício pudesse ser realizado. E ao questionar o pai, Isaac pergunta: mas onde está o cordeiro? E o pai responde: Deus proverá, meu filho. E depois de milhares de anos, o Senhor realmente providenciou o cordeiro, providenciou o sacrifício. E muitos cristãos, nós precisamos fazer essa ligação. Abraão não ofereceu o seu filho único e amado, porque Deus desejava oferecer o seu Filho amado, Jesus Cristo. E ali o Senhor, carregando a cruz, é crucificado no Monte Calvário. E esse monte é um dos montes do Monte Moriá. É um dos lugares onde a palavra reconhece que é o Monte Moriá, o Cordeiro imolado, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, eu convido você a ler mais uma vez essa palavra e buscar reconhecer nela a presença da Santa Eucaristia, a presença da celebração da Santa Missa, no queimar o incenso, no oferecer o sacrifício, como Salomão dizia, no pão sagrado que é oferecido ali. Faça esse exercício de reflexão para compreender o quão sublime é o santo sacrifício da missa, quão sublime é o sacramento do pão eucarístico. Pela força do Espírito Santo, todos nós possamos ser agora envolvidos nesse discernimento, nessa sabedoria de que desde sempre o Senhor pensou em mim, pensou em você, para que pudesse nos alimentar do pão sagrado da Eucaristia e que, oferecendo esse sacrifício, pudéssemos ter comunhão com o Senhor. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas